Bem, vamos para mais um tema, né? Vamos trabalhar agora um pouquinho de geometria plana. Professor, o que que a gente estuda basicamente aqui? Galera, basicamente na geometria plana, a visão que o seu professor vai te dar é de algumas figuras que você já está acostumado. Você já está acostumado com algumas figuras, mas agora o que que a gente precisa extrair delas? Bom, sua prova às vezes contextualiza, te dá um terreno no formato de alguma figura específica, pede a área daquele terreno, pede o perímetro daquele terreno. Então é exatamente isso daqui que a gente vem trazer à memória, ó. As figuras mais importantes que podem ser temas de sua prova, beleza? Nada melhor do que começar com um cara básico, um cara famoso, quadrado. Por definição, eu chamo esse cara de quadrado por quê, galera? Porque basicamente ele tem 4 lados iguais. Acabou. Beleza? Ele é um quadrilátero. Látero, lados, quadri, 4 lados. E todos esses lados são iguais. Significa dizer que se esse lado é A, galera, esse lado é A, galera, esse lado é A, galera, esse lado é A. Ou seja, todos os lados terão o mesmo tamanho. Ponto final. Então, se a prova, por exemplo, vem e te pede o perímetro de um quadrado, galera, lembrando, não quero que você decore. Cada situação que o seu professor colocar aqui é uma fórmula específica, mas eu quero que você entenda o conceito. Primeiro, o que é o perímetro? Ei, de uma forma bem simples, vai, definição. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Ou seja, se a gente quiser calcular o perímetro deste quadrado, muito fácil, né, galera? Fala para mim, é só pegar A mais A mais A mais A. Acabou a questão. Beleza? Ou seja, então quando a gente fala de perímetro, a gente tem que olhar os nossos olhos para quê? Bom, temos que ficar atento ao conceito de perímetro, soma de todos os lados. Então, quando ele fala de perímetro, basicamente o que a gente precisa sacar é que ele quer da gente a soma de todos os lados. Num quadrado, galera, é só somar todos os lados. A mais A mais A mais A. Ponto final. Ponto final. Depois do perímetro, que é a soma de todos os lados, o que que a nossa prova pode pedir? Bom, galera, nossa prova pode pedir, ó, toda essa região aqui de dentro, que nada mais é do que o que, galera? Fala para mim. A área desse quadrado. Ó, nada mais é do que a área desse quadrado. Então, de uma forma bem tranquila, a área desse quadrado, galera, é só fazer o lado vezes ele mesmo. Ponto final. Acabou. Ou seja, uma questão que cobre área de quadrado ou que cobre o seu respectivo perímetro, você já sabe o que fazer. Por definição, não esquece isso não, perímetro é a soma de todos os lados. Beleza, no caso de um quadrado, eu quero somar todos os lados. Perfeito. Agora, se eu quiser toda essa região que esse quadrado ocupa, o que basicamente eu quero, galera? O cálculo da área. E falando de área, é só pegar o lado vezes ele mesmo. E aí você tem basicamente a área de um quadrado. Beleza? Perfeito? Galera, tranquilo. Se tratando de um retângulo, o que a gente precisa se preocupar? Galera, ele difere de um quadrado num único aspecto, porque ele também é um quadrilátero, ele também tem 4 lados. Mas o que a gente consegue visualizar de forma específica aqui nesse retângulo é que ele não tem todos os lados iguais. Se esse lado vale A, e esse vale B, esse tem o mesmo tamanho, esse tem o mesmo tamanho, ou seja, um retângulo não tem todos os lados iguais. Então vamos lá, por definição, como é que a gente calcularia o perímetro? Como é que a gente calcularia o perímetro desse cara? Vai, fala para mim. Galera, perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu quero basicamente falar do perímetro
deste retângulo, o que na verdade eu estou querendo é isso aqui, ó. Eu estou querendo que você faça A mais B mais A mais B. Galera, eu só quero que você some todos os lados. Acabou. Soma, 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 soma. Acabou. Isso é perímetro. Por definição, tá bem aqui, ó. Se o professor vai deixar grifado isso daqui, porque todas as vezes que a prova te perguntar o que é o perímetro, calcule o perímetro, ou ele te fala assim, olha, o perímetro dessa figura vale tanto. Quando você vê a palavra perímetro, já quero que na sua mente venha o quê? Soma de todos os lados. Então, sempre que a prova falar em perímetro, fique atento, porque nós iremos buscar a soma de todos os lados. E a área, professor? Galera, semelhante à área do quadrado, tá bem? Se você quiser saber toda essa região ocupada aqui, né, que um retângulo ele abarca, o que basicamente a gente tem que se preocupar é, semelhantemente ao quadrado, isso aqui, ó. Para que a gente possa encontrar a área de um retângulo, é só fazer base vezes a altura. Ponto final. É só pegar esse lado vezes esse. Acabou. Aí você vai obter a área dessa figura. Olha como a gente já está bem específico. Olha como são detalhezinhos básicos, tranquilos, né? Trapézio. Figura famosa. E seu professor desenhou 3 tipos de trapézio. Professor, esses dois são diferentes? Olha o que eu fiz, ó. Olha para você entender. Olha isso. Eu peguei esse cara e o que basicamente eu fiz, ó, galera, eu só girei. Aí, ó. Eu só girei. O que eu quero te mostrar é que esse trapézio, ele gira só para você ter uma percepção do que eu vou te dizer. Galera, vem comigo. Elementos importantes de um trapézio, vai. Elementos importantes de um trapézio. Galera, elementos importantes de um trapézio. Olha isso, ó. Você tá vendo que ele está apoiado aqui no chão por uma base maior? Ou seja, isso daqui é o que a gente chama de base maior. Ou seja, é o Bzão. É a base maior desse trapézio. Consegue notar? Galera, pega a visão aqui, vai, pega aqui. Na hora que eu girei, ó, pluf, 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 olha onde é que essa base maior foi parar. Olha isso. Olha o que eu quero te dizer, que é a mesma figura, porém com uma percepção diferente só porque ela girou. Mas você não pode deixar de entender que esse lado se refere à base maior desse trapézio. É exatamente assim que a gente chama, Bzão, base maior. Essa é a base maior do nosso trapézio. Aqui em cima, galera, repara uma coisa, vai. Repara que essa daqui agora também é uma base, só que ela não é maior que a outra. Logicamente, essa daqui é a base menor desse trapézio. Aqui é a base menor desse trapézio. Vamos chamar de Bzinho. Aqui, ó. Aqui, sem dúvida, é a base menor desse trapézio. Sem medo. Base menor. Bzinho. Vamos chamar de Bzinho essa base menor. Galera, aqui, ó. Sem sombra de dúvidas, aqui é fácil perceber que aqui nada mais é do que a altura. Aqui é a altura do trapézio. Repara, galera, que quando a gente girou, a altura veio parar aqui, só isso. Aqui virou a altura H do nosso trapézio. Galera, perímetro não tem muito o que dizer, né? Perímetro você já está cansado de saber. Quando a tua prova explorar perímetro, o que ele basicamente está querendo é que você some todos os lados. Acabou. É só somar. E você obtém um perímetro. Professor, e se outra figura? Essa outra figura, galera, ainda é um trapézio. Só que ele é diferente dos outros, né? Esse aqui é um trapézio isósceles. Professor, precisa saber o nome? Não precisa, não.
Precisa não, só quero te mostrar que isso também é o trapézio. E olha como é fácil reparar também as características dele, ó. Repara que essa daqui é a base maior. Olha o tamanho dessa base. Essa é a base maior, Bzão. Repara que essa aqui agora, ó, ela é a base menor. Repara que essa aqui, ela é a base... Ela é a base menor. Você fala, professor, cadê a altura? Familiar, nesse tipo de trapézio, a base menor tá aqui e a altura, ó, fala para mim. Consegue visualizar isso? Olha ela aqui. Ah, professor, aqui a altura não é tão evidente, né? Não, não. A altura tá aqui, ó. É o tamanho de uma base e a outra. Isso é a altura. Mas, professor, por que você discutiu esses detalhes? Porque quando se cai um trapézio, seu professor vai te dar uma dica. É muito raro ele pedir o perímetro. Perímetro é só somar todos os lados. Mas se tratando de trapézio, a sua questão quer saber como é que você calcula, ó, essa região. Ou seja, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Ou seja, qual é a área que um trapézio ele abarca? Então, quando eu tenho um trapézio, qual é a área que ele pega? Basicamente isso, né? E aí, se tratando, então, de trapézio, você não pode esquecer que a área de um trapézio é o seguinte: base maior mais a base menor, que multiplica a altura deste trapézio dividido por 2. Pronto. Galera, deixa eu te dizer uma coisa. Chegamos no momento onde aqui é caneta, post-it e bora para cima. Anotar essas definições. Professor, perímetro, você não vai escrever? Gente, eu não vou escrever porque se tratando de um trapézio é muito raro, poxa. Se é que vocês me entendem, se é que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, aqui a gente está sendo direto e reto nas nossas dicas. Aqui a gente não tem muito tempo para perder. Aqui a gente precisa, por definição, apresentar para você as soluções mais rápidas para tu resolver tua prova. Beleza? E é isso que a gente está fazendo. Se tratando de trapézio, galera, perímetro, é só fazer base maior, mais altura, mais base menor, mas esse lado aqui que tu não tem informação sobre ele. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Você já consegue parar e perceber esses detalhes, tá bom? Então, muito atento. Quando o papo for trapézio, foco na área. Pode ser que a tua prova venha explorando exatamente esta ideia, tá bem? Então, aqui, ó, a área de um trapézio é só pegar a sua base maior mais a sua base menor, depois multiplica pela altura e aí a gente divide por 2, beleza? Esse é o grande cenário. Então tá aqui as nossas áreas, as nossas definições de área, nossas definições de perímetro estão todas aqui bem assinaladas. Já sabemos calcular a área de um retângulo, a área de um quadrado, já sabemos calcular a área de um trapézio, se o professor ressalta a importância. Trapézio é importante, então, por favor, atentos a essa figura. E aqui, por último, seu professor te apresenta o losango. E quais são as características de um losango, professor? As características de um losango são características bem peculiares. Bem peculiares. A gente consegue perceber com muito detalhe aqui, ó. Repara que este losango, ó, tem uma chamada diagonal maior. Eu acho que você consegue perceber isso. Isso aqui não é nenhum mistério. Repara que essa é a diagonal maior. Enquanto que essa, dá uma olhada, ó. Enquanto que essa, aqui, ó. Enquanto essa aqui é a nossa diagonal menor. Enquanto que essa aqui,
nada mais é do que a nossa diagonal, ó, menor. Vamos chamar essa diagonal maior de Dzão e vamos chamar essa diagonal menor de Dzinho? Pode ser? Estamos colocando letrinhas aqui só para fazer mais sentido. Então, diagonal menor desse losango Dzinho, diagonal maior desse losango Dzão. Gente, aqui a gente só inverteu, ó. Pluf, 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 pluf. Olha aqui onde veio parar agora a diagonal menor. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha onde veio parar a diagonal menor. Tá aqui, esse losango só está invertido. Pronto. Olha aqui agora, ó. Pluf, 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 pluf. Olha o tamanho disso. Olha o que a gente chama aqui de diagonal maior. Repara, galera, repara aqui que você consegue visualizar perfeitamente esses detalhes. Diagonal maior. Dzão. Então seu professor acabou de te fornecer os elementos de um losango. Professor, se ele me pergunta qual é o perímetro desse losango, você já sabe a definição, meu querido aluno. É só você somar todos os lados, ó. Ah, professor, vou somar esses pontilhados também? Claro que não, galera. Esses pontilhados são linhas imaginárias para você notar o tamanho de uma ponta a outra. Mas o que importa é a soma dos lados para a gente garantir o perímetro. Beleza? Então, o perímetro soma todos os lados. E o que é importante aqui, professor? Bom, sem mais delongas, o que é importante você calcular aqui, sem sombra de dúvidas, é a área. É só pegar o valor da diagonal maior, multiplicar pelo valor da diagonal menor e dividir por 2. Acabou. É exatamente essa conta que você precisa fazer para você encontrar a área de um losango. Lembrando que o seu professor está sendo bem específico, está te dando receitas e você começa a pegar essas dicas no ar, beleza? Fechamos esse primeiro bloco com 4 figuras importantes, onde você já sabe a ideia de perímetro e você já sabe calcular a área de cada um deles. Post-it, papel, anotar o nome da figura, a área dessa figura, como é que se calcula, porque pode ser que isso apareça em tua prova. Beleza, galera? Um abraço.